Olá, investidor! Seja muito bem-vindo ao nosso programa diário sobre análise técnica. Eu sou Danilo Zanini, analista de investimentos. É um prazer ter a sua companhia. Hoje é terça-feira, dia 31 de outubro, mais um mês aí acabando aqui na Bolsa de Valores e eu tenho uma notícia muito importante. Hoje eu vou mudar um pouquinho, ou melhor, eu vou complementar o nosso programa. No último dia útil de cada mês eu vou analisar gráficos semanais. E eu tinha olhado gráficos diários e depois eu voltei, olhei gráficos mensais e vou falar uma coisa para vocês. Eu assustei. O índice Bovespa é num cenário muito perigoso, dólar, juros, muitas ações me chamando a atenção. Enfim, eu vou passar a análise do mercado de gráficos mensais para a gente ter a perspectiva aí no resto no mês ao longo do mês de novembro e de dezembro. Vale lembrar que o mercado ainda fica com bastante atenção no cenário político. Acredito que essa indefinição sobre reformas e tudo mais vai acabar deixando só para o ano que vem. Então vamos ver. Esse cenário de incertezas levou o mercado a não ter gráficos muito bonitos. Bom, Danilo, sem mais delongas, gostaria de convidar vocês a deixarem um like no vídeo, vai ser um prazer enorme poder contribuir. Bom, hoje eu queria pedir a ajuda de vocês, antes de eu entrar aqui nas análises. Seguinte, tá? Como vocês são as principais pessoas que me fazem criar conteúdo, eu decidi criar um programinha, tá? Na realidade, são séries de vídeos, então eu vou fazer séries de 3, 4, 5 vídeos sobre um determinado assunto. E esse primeiro eu queria pedir ajuda de vocês. O que vocês acham? Vai aparecer um botãozinho aqui em cima para vocês clicarem e votarem. Vamos lá falar quais são os assuntos que eu separei. Vocês terão vários assuntos em que eu vou gravar alguma sequência de vídeos. Eu quero que vocês votem. Se vocês puderem clicar no botão acima e deixar o seu comentário ou comentar aqui no vídeo abaixo, vai ser um grande prazer. E por favor, me ajudem separando um tema. Primeiro, eu vou gravar aí o primeiro tema, bandas de Bollinger, tá? Bandas de Bollinger. Tenho 4 vídeos para gravar para vocês. Eu vou explicar aí como foi a criação, falar um pouco sobre as bandas, como utilizar as bandas de Bollinger e 2 estratégias utilizando as bandas de Bollinger, tá certo? Uma outra série de vídeos que eu pensei, médias móveis. Vou explicar como que é a média móvel, a diferença da média simples para exponencial, média de curto prazo, média de longo prazo e estratégia de correção na média móvel. Tenho aqui depois tipos de ordem. O que é uma ordem de compra, uma ordem de venda, uma ordem de start e uma ordem de stop, tá certo? E por último, são esses 4 assuntos, tipos de ações. O que é um lote padrão, lote fracionário, ação ordinária, ação preferencial e units. Eu vou gravar aí, tá? Um vídeo para cada, vai ser uma série, tá? Então cada série vai ter 4, 5 vídeos, uma série de banda de Bollinger, médias móveis. Então vota aqui, me ajuda a criar conteúdo para vocês. Eu não quero ficar só nesse dia a dia batendo um papo sobre análise técnica, ficar totalmente focado num assunto específico. Quero ampliar aí a nossa base de conteúdos aqui no canal do YouTube. Deixe seu like, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal que você vai ser notificado quando tivermos novos conteúdos. E a partir de segunda-feira eu vou começar a disponibilizar essa série de vídeos de acordo com a votação de vocês. Danilo, legal, vamos lá, vamos estudar sobre o mercado financeiro. Primeiro, eu gostaria de chamar a atenção do índice Bovespa, tá? O índice Bovespa aí, uma leve movimentação de 0,2%. Atenção aqui à análise que eu vou fazer todos os gráficos mensais, tá? Danilo, qual que é o ativo que você está analisando? Olha aqui no canto superior aqui esquerdo, IBOV, tá? Então você vai conseguir ver o nome do ativo aqui. O índice Bovespa chegou numa região que eu fico com muita atenção, tá? Eu tenho um topo histórico, o mercado chegou a romper o topo histórico o mês passado e esse mês ele me faz um candle de indefinição, basicamente um doji, e temos um afastamento para minha média de 17%. O volume financeiro ele é alto, tá acima da nossa média, e eu vou ficar com um pouco de receio, tá? Eu acredito que o mercado pode passar por um cenário um cenário um pouco mais conturbado aí nos próximos meses, principalmente pela indefinição do cenário político. O que eu vejo aqui para o mercado, tá? Eu tomo um pouco mais de cuidado com as compras, eu tomo um pouco mais de cuidado com o mercado em alta, e eu vejo agora possíveis movimentos. Movimento lateral, tá?
ou até mesmo uma leve movimentação em queda. Por que eu digo isso? Porque nós temos um afastamento considerável para a média. E principalmente o gráfico mensal que me demonstra um doji. Não só isso, eu vou olhar o gráfico do dólar, do DI e de várias ações que me chamam a atenção. Então, muita atenção, depois de alguns meses consecutivos em alta, o índice Bovespa sinaliza aí uma possível exaustão dessa alta. Olha o gráfico mensal do dólar, tá? O gráfico mensal do dólar, ele veio tocar numa região bem importante. O mês passado me demonstrou um doji, ok? E esse mês o dólar sobe 3%. Da forma que está estruturado, eu não descarto aqui a possibilidade do dólar ir até a região de 3.400, ok? No curto prazo, para testar esse movimento. Então, graficamente falando, o dólar, a princípio, gráfico mensal fazendo um candle comprador, volume financeiro acima da nossa média, vamos acompanhar. E tem um outro ativo em que me chama a atenção, que é os juros, DI1F23. Olha o gráfico mensal dos juros futuro. O juros ele veio tocar nessa região de suporte, uma forte movimentação em queda. Olha o volume financeiro dos juros futuro, um volume financeiro elevado. Se eu der um zoom aqui, a gente tem quase aqui um engolfo de alta e um afastamento considerável para a minha média. Então, já me chama a atenção também o gráfico dos juros. Danilo, você quer dizer que os juros vai subir? Não, não sei se ele vai subir. Ele pode passar por um período de lado ou até mesmo subir. Tá? Eu descarto a queda dos juros nos próximos meses, nas próximas semanas, então eu tomaria um pouco de cuidado, tá? Vale lembrar que o Banco Central, se eu não me engano, tá? Não sei se eu vou falar besteira, se eu não me engano, o Banco Central já fez a redução de 9 vezes a taxa de juros ao longo do ano, tá? Seguida. Então ele já pode estar chegando no final aí de cortar a taxa de juros e vamos ver como o mercado vai se comportar. Lembrando, eu estou analisando o gráfico mensal. Tá? Para corroborar com tudo isso, olha aqui outras ações que eu estou analisando também. Olha o gráfico de Banco do Brasil. Volume financeiro alto, queda de 1,32%. E olha aqui o candle que foi formado exatamente aí no topo histórico. Então me desperta atenção, depois de 3 meses consecutivos em alta, eu tenho aqui um candle vendedor, o que sinaliza a possibilidade de termos um topo e uma queda para Banco do Brasil ou até mesmo um movimento lateral. Acredito que o movimento de alta pode ter chegado aí no final. Tá? Mesmo cenário, Bradesco, depois de 4 meses consecutivos, o mês aí uma queda de 1% nesse mês, o volume financeiro também chamando a atenção, a possibilidade de termos um topo aqui, ela é muito alta. BTOW3, tá? Olha aqui o gráfico mensal. Atenção aí para quem está comprado em BTOL, tá? Claro que tivemos um evento, principalmente aí por causa da entrada da Amazon no setor de eletrônicos aqui no Brasil. Temos aqui Fibonacci, topo com fundo, retração de 38,50 foi atingido. O volume financeiro extremamente alto e também temos aí um candle não muito interessante para quem está comprado. Então, mais um papel que eu desperto aí a atenção dos investidores. Primeiro, movimento aqui lateral ou até mesmo um movimento em queda. Tá? Então, muita atenção aí como tende a se comportar BTOW3. Desculpem, pessoal, estava tomando aqui um copo de água. Voltando aqui, BVMF3, gráfico mensal. É um outro gráfico que depois de ter feito um movimento forte de alta, candlezinho aí vendedor, o que sinaliza uma possível formação de topo, uma queda ou um movimento lateral seria saudável. CCRO. CCRO é um dos poucos papéis que eu vejo um cenário positivo. Volume financeiro alto, as ações romperam aqui esse nível de resistência. Para confirmar esse cenário positivo, teria que ter o rompimento desses 18,90 em CCRO. Tenho aqui Estácio, gráfico mensal depois de 3 meses de forte movimento de alta, volume financeiro alto também e um candlezinho vendedor. A perda da mínima sinaliza uma movimentação de queda. Tem aqui Gol 4, olha a Gol, topo, 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 topo e olha o candle. Também um candle sinalizando topo em cima de uma fortíssima região de
resistência. Deixa eu só tirar a prova dos 30 aqui. Deixa eu ver aqui onde o mercado tá. Topo com fundo. Não. Opa. Não, não tá na retração de FIBO aqui. Deixa eu ver aqui. Esse topo com esse fundo, exatamente na retração de 50% de FIBO. Então, tomaria um pouco de cuidado aí com o Gol também, em cima do nível de resistência bem importante. Gráfico do Itaú, mais um papel que tem uma queda de 3% no mês, depois de uma forte movimentação de alta, deixa um candle vendedor, o que sinaliza a formação de um topo. MGLU, atenção aí aos investidores de Magazine Luiza, tá? Magazine Luiza me faz um engolfo de baixa no gráfico mensal, um volume financeiro altíssimo, a perda da mínima de 59 e 80 sinalizaria uma queda, tá? Então muita atenção, o papel que está muito afastado da nossa média e uma sinalização de queda poderia aí também ser formado. MPLU é um dos poucos papéis, assim como a gente olhou a CCRO, eu tenho MPLU, tenho topo, o mercado consolidando, o rompimento desses 42 reais aqui sinalizaria uma movimentação positiva. Petrobras, nós comentamos muito bem aqui esse engolfo de alta na média de 21 períodos, as ações chegaram a subir muito forte e elas começaram a se aproximar do nível de resistência, tá? O que eu vejo, o Petrobras ela até poderia ter uma movimentaçãozinha positiva, porém depois ela poderia sentir aqui esse primeiro nível de resistência. Então perceba, porque todos os papéis que eu olhei, vários estão sinalizando o topo, a Petro ainda não. Então o que poderia ser feito? Uma movimentação não muito clara, uma movimentação não muito clara lateral para depois ter uma movimentação em queda, tá? Então Petrobras levemente uma alta aí poderia ocorrer, mas claro que temos obstáculos. Eu não vejo ponto para entrada. Sanepar é uma outra ação que desperta a minha atenção. Consolidação bem definida, resistência em 11,60 e suporte a 9,85. O rompimento de uma dessas extremidades sinalizaria oportunidades para tanto compra quanto venda. Perceba que temos vários meses dentro de uma consolidação e se eventualmente as ações romperem para um desses lados, movimentos direcionais poderiam ser formados aí em Sanepar. SMTO3, gráfico mensal, uma das poucas ações também que estão querendo romper, essas ações estão querendo romper aqui essa resistência em 18 e 20. Claro que não é um candle tão interessante, mas sinalizaria uma possível alta até R$ 21,24. Usiminas, gráfico mensal, as ações da Usiminas, elas vieram aqui numa média de 200 períodos, quase deixou uma estrela cadente que chegou a recuar bem entre máxima do mês e o fechamento do mês, as ações recuaram aí 17%, o que sinaliza um nível de resistência bem importante, tá? Então tomaria um pouco de cuidado, deixa eu só ver aqui. Próximo aqui é uma linha de tendência de baixa também, mas é uma outra ação que está em cima de um nível bem importante de resistência pela média de 200, depois de ter feito uma forte movimentação em alta, temos aí um afastamento bem considerável para a média. Então, mais uma ação candidata a um movimento lateral ou até mesmo uma queda. Vale 3, gráfico mensal. As ações da Vale seguem dentro de um cenário meio indefinido de consolidação, mas a Vale, o mês passado, já sinalizou aí uma movimentação não muito clara e a perda da mínima desse mês aqui em R$ 30,80 dessa região sinalizaria uma queda até R$ 25. Então, muita atenção. Vale também tem um afastamento considerável para a média de 21. Tá bom? JBS foi uma solicitação que me fizeram aí no YouTube. JBS, deixa eu só limpar aqui um pouco o meu gráfico, que ficou um pouco poluído, né? JBS, ela tem um viés de baixa, tá? O gráfico mensal não está tão bonito. Eu estava muito convincente que acima dos R$ 9,00 ela teria espaço para andar, não rompeu e chegou a cair muito forte aí ao longo do mês, tá? Uma desvalorização de 12%. Então, o que eu ficaria de olho? A perda de 7,40 é queda até 6 e gráfico diário, caso as ações
ações voltem acima do 8, poderia buscar 9 e o rompimento de 9 poderia levar até os R$ 11. Sul América foi uma outra solicitação do YouTube. As ações seguem dentro de uma consolidação. Estão querendo ficar acima da média de 21. Eu acredito que acima desse ponto de 18,30 teríamos aí uma sinalização positiva. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia, obrigado por mais um mês. Queria desejar um bom início de novembro, muito cuidado, muita cautela. Lembrando que quinta-feira teremos feriado e a Bolsa de Valores não funcionará. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela companhia e até mais.